Olá, que alegria ter a sua companhia de novo aqui no Mergulhando na Lição. Vamos juntos mergulhar num tema que é o coração da nossa caminhada, a escolha diária e super importante de permanecer em Cristo. Bora lá? Bom, para começar, a lição de hoje já nos coloca diante de uma realidade que não dá para escapar. Nesse grande conflito espiritual que a gente vive, não existe um lugar neutro. Não tem como ficar em cima do muro. Mas o que isso significa na prática, no dia a dia? A ideia é bem direta e muito poderosa. Ou a gente pertence a Cristo, caminhando na luz e com a proteção dele, ou, mesmo sem perceber, a gente já está do outro lado. A palavra nos mostra que essa é uma escolha que todo mundo, sem exceção, precisa fazer. E aqui tem um ponto que muda tudo. Sabe, essa não é uma decisão que a gente toma uma vez na vida e pronto, acabou. Como a frase diz, é um compromisso que se renova a cada manhã. Todo dia, a vida pergunta de novo pra gente, e hoje, vamos permanecer conectados a Ele? Então, como é que a gente se mantém firme nessa escolha diária? A lição nos dá a chave: entregar a nossa vontade. É naquele momento em que a gente abre mão do nosso controle e confia os nossos planos a Cristo que encontramos segurança de verdade, uma proteção real para a nossa alma. A nossa firmeza não vem da nossa própria força, mas da nossa rendição a Ele. Pois é, tudo isso parece bem claro na teoria, né? Mas e na prática? Como é que essa escolha funciona no meio da correria e dos desafios do nosso tempo? Vamos mergulhar um pouco agora em como essa realidade espiritual se encaixa no nosso mundo de hoje. A lição aponta para alguns desafios que com certeza são bem familiares para nós. A distração espiritual constante, por exemplo, com o celular apitando, as telas roubando aquele silêncio que a gente precisa para ouvir a voz de Deus, a cultura da autossuficiência que fica sussurrando no nosso ouvido que a gente dá conta de tudo sozinho, e claro, essa relativização de valores onde o que é certo e errado parece cada vez mais uma questão de opinião, nos puxando para longe dos princípios da palavra. Essa pergunta nos faz parar para pensar, não é mesmo? Muitas pessoas podem até acreditar que estão vivendo de forma neutra, sem tomar partido. Só que a Bíblia ensina uma coisa muito profunda. A própria indecisão já é uma escolha. Não optar ativamente por Cristo é, na prática, optar por viver longe dele. Diante de tudo isso, a mensagem é bem clara e urgente. A gente precisa de vigilância espiritual. É um chamado para estarmos atentos, de olhos abertos para as influências ao nosso redor e, principalmente, para a condição do nosso próprio coração. Ok? A gente já entendeu o tamanho do desafio. Mas a parte boa é que não estamos sozinhos nessa. A lição agora nos mostra de um jeito bem prático e animador os passos que podemos dar para fortalecer essa comunhão com Deus. Olha só que guia prático e interessante. Tudo começa com a entrega diária, sabe? Aquele ato consciente de colocar nossa vontade nas mãos de Deus. Isso nos leva, naturalmente, a uma comunhão constante, que é alimentada pela oração e pelo estudo da palavra. E essa comunhão gera firmeza na fé, que se transforma em obediência. E, por fim, a gente desenvolve o discernimento, essa capacidade de enxergar o mundo com os olhos das Escrituras. É muito importante a gente entender que esses passos não são só uma lista de regras para cumprir. Eles são a fonte da nossa força espiritual. É essa comunhão constante com Deus que nos dá o poder necessário para enfrentar e vencer as tentações e os desafios de cada dia. E agora, a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. A palavra-chave é permanecer. Vamos meditar um pouco juntos no que essa decisão, que é vital, realmente significa na nossa jornada. Essa frase é de uma profundidade enorme, né? Ela resume perfeitamente a urgência da nossa escolha. A ausência de um sim para Cristo já é, por si só, uma resposta. Não existe mesmo um território neutro. E é exatamente por isso que a lição conclui de forma tão direta. A comunhão com Cristo não é só mais uma opção na nossa vida, ela é vital. É como o ar para os nossos pulmões espirituais. Sem ela, a gente simplesmente não consegue viver. E o que a gente recebe quando faz essa escolha vital? A gente encontra nele a força que precisamos para as nossas lutas, o discernimento para dizer não para aquilo que nos afasta de Deus. E, acima de tudo, a esperança que nos faz continuar, não importa o que a vida traga. E a gente termina com essa promessa maravilhosa do próprio Jesus. Ele não só nos convida a permanecer, mas ele garante que se a gente fizer isso, ele mesmo vai permanecer em nós. É um convite e, ao mesmo tempo, uma certeza. Que essa verdade fortaleça o seu coração hoje. Até o nosso próximo estudo.